Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos canais abertos de TV, todo o Brasil. Agora você tem aí na sua região um canal aberto para poder você assistir os nossos programas, ou pelos canais da Sky 87, 587, ou então nas nossas plataformas do YouTube. Os nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas, nós temos recebido comunicação de alguns irmãos de outras igrejas que gostam dos nossos programas, assistem, são bem-vindos os nossos irmãos e participam conosco. A esses irmãos também, a paz do Senhor. Nós vamos continuar falando sobre um assunto, agora um assunto mais novo, mas depois da nossa vinheta. Irmãos, nós estamos numa nova linha de programa sobre doutrina, mas sempre seguindo aquela mesma direção que a gente sempre faz. Sempre a palavra, é claro que a palavra é toda a nossa fonte. Porque, como nós já falamos lá no início, né, fazendo aqui uma menção ao nosso saudoso pastor Gedeuti, quando ele definiu doutrina, e ele foi, claro que foi pelo Espírito, né, que ele disse que a doutrina da igreja é um conjunto de elementos que provém da palavra pela operação do Espírito Santo, não no homem, mas no corpo. Foi assim na igreja primitiva. Paulo foi muito usado, mas não foi só Paulo, né? Vários outros servos também foram usados no início da igreja. E nós vamos, a partir de agora, falar um assunto que é um assunto muito falado no nosso meio, muito discutido no nosso meio. Claro que sempre são abordados de forma, alguns com um tipo de abordagem, mas sempre mostrando a linha doutrinária dessa doutrina que fala sobre os dons espirituais. Nós falamos nos nossos seminários, e isso está muito claro na Bíblia, que o dom espiritual é uma operação do Espírito Santo, ou seja, é uma evidência de que o Espírito Santo está operando de uma maneira, porque Paulo descreve 9 formas do Espírito Santo operar. Mas eu queria chamar, nesse início de programas a respeito desse tema, a sua atenção sobre alguns pontos importantes. Vejam, quando você fala de dom espiritual, você está falando de uma operação do Espírito Santo. Muito bem. Então, a operação do Espírito Santo só aconteceu na vida da igreja? Nós vamos ver que não. A operação do Espírito Santo não aconteceu só na vida da igreja. Nós vamos ver a operação do Espírito Santo em toda a Bíblia. Nós vamos ver a operação do Espírito Santo no Velho Testamento, a operação do Espírito Santo desde o início, desde a citação do Gênesis, está lá a operação do Espírito Santo. O Espírito Santo operava antes do povo chamado Israel. Às vezes as pessoas fazem uma certa confusão com... É bom até só para poder vocês entenderem bem uma coisa. Aí às vezes confunde hebreu, judeu, israelita. É a questão só de tempos. O hebreu está mais ligado com aquela
a experiência de Abraão. Abraão era chamado de hebreu. Israel surge já depois. Israel surge com o neto de Abraão, que foi Jacó, né? Isaac era filho de Abraão. Abraão teve Isaac. Isaac teve os gêmeos, Jacó e Esaú. E Jacó foi o que ficou com o direito da primogenitura, porque ele comprou isso do irmão. E Jacó, naquele vale lá do Jaboque, quando ele luta com aquele varão, no romper da madrugada, ele foi tocado e o varão disse: agora você não vai chamar mais Jacó, a partir de hoje seu nome será Israel. Ali surge então Israel, o nome dado a Jacó, e daí as 12 tribos. E depois, lá na frente, depois do reino de Salomão, com Roboão, a divisão das tribos, as tribos do norte e as 2 tribos do sul, que eram Judá e Benjamim, né? Então Judá, a tribo de Judá, aí ficaram, né? Os da tribo de Judá foram chamados os do sul foram chamados de judeus. Bom, mas é tudo quase a mesma coisa. Mas em todos os momentos, isso é só para os irmãos entenderem que às vezes as pessoas fazem essas perguntas, assim é mais na linha cronológica. Mas o Espírito Santo que nós vemos hoje operando na vida da igreja, operou na igreja primitiva, mas também operou no Velho Testamento. De que forma? Nós vamos ver que a operação do Espírito Santo no Velho Testamento, ele tem particularidades diferentes do Novo Testamento, do período da igreja. Vamos lá. No Velho Testamento, a operação do Espírito Santo era individual. O Espírito Santo operava de forma individual. E o Espírito Santo, ele não permanecia ali, naquela condição. Exemplo disso é o juiz Sansão. Sansão foi um juiz que se caracterizava pela sua força. Mas a força de Sansão não estava ligado ao seu porte físico. Ele não era... A Bíblia não diz que ele era um homem de estrutura física privilegiada, como, né, as pessoas nas suas histórias colocam, nas suas ficções. Não, Sansão era um homem normal. O segredo da força de Sansão estava quando o Espírito Santo se apoderava dele, quando o Espírito Santo agia na vida dele. Caso claro disso lá na história de Sansão, quando ele estava amarrado, né? Aí vem os filisteus e tal, e ali naquele momento o Espírito Santo se apodera dele e ele arrebenta as cordas como se fossem nada, né? Os casos das suas vitórias, quando ele mata aqueles 1000 com uma queixada de jumento, enfim, toda a força daquele homem estava na operação do Espírito Santo. Um caso parecido também, o caso dos 70, não é? Quando Moisés, então, conversa com o Senhor, e o Senhor, então, coloca o Espírito sobre os 70 e eles profetizaram, depois não. Enfim, há muitas evidências da operação do Espírito Santo no Velho Testamento. Então, a operação do Espírito Santo no Velho Testamento é completamente diferente da operação do Espírito Santo no Novo Testamento. Quando o profeta Joel fala, e é bom, só abrindo um parênteses aqui para vocês compreenderem, que nós, quando vocês viram nas EBDs, estão vindo ainda também, mas nas outras passadas, Jesus no Velho Testamento. Jesus está presente no Velho Testamento? Está, Jesus está presente no Velho Testamento. Qual a forma que Jesus se apresenta no Velho Testamento? Profética. Lá no Velho Testamento, ele aparece na forma profética.
em certos momentos como uma figura, a figura da rocha, a figura do fecho de lenha lançado nas águas amargosas, enfim, a figura do cordeiro, até naqueles casos de teofania, quando ele aparece como um varão, o caso, por exemplo, da luta de Jacó com aquele varão certamente era o próprio Jesus, né? Ele viu Deus e não morreu, por quê? Porque ali era salvação. É uma outra história, mas muito interessante sobre isso. Do mesmo modo que nós falamos muito sobre Jesus no Velho Testamento, nós temos que falar sobre a operação do Espírito Santo no Velho Testamento. Por quê? Porque no Novo Testamento, a operação do Espírito Santo é diferente. Mas como que a operação do Espírito Santo é diferente no Velho Testamento? Qual a diferença? Vamos lá. No Velho Testamento, a operação do Espírito Santo era individual e temporal. Acontecia e depois parava, acontecia de novo. Era dessa forma que o Espírito Santo agia no Velho Testamento. Você pode ver isso em todos os momentos. E o Espírito do Senhor veio sobre mim, né? Aí ele falou, e veio o Espírito do Senhor e operou. Então, isso é frequente no Velho Testamento. Mas o profeta Joel, que é o profeta que profetiza a respeito do início da igreja, um dos que profetizam, não é? Mas é ele que profetiza sobre o Pentecostes. O profeta Joel, mais ou menos 700 ou 800 anos antes de Cristo, ele entrega uma profecia muito interessante, mostrando que chegaria um momento onde aquela operação do Espírito Santo seria diferente. Quando ele então diz que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ele cita até algumas evidências de dons, ele cita até algumas manifestações do Espírito Santo, né? Quando ele cita claramente ali o dom de ciência, nas visões, sonhos e tal. Então vejam, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Durante muito tempo, alguns escreveram sobre esse assunto, falando sobre os avivamentos, que quando Jesus tivesse de voltar, o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Havia todos esses avivamentos. Se pregou isso muito no século XIX, achando que o século XIX, né, era os últimos dias do derramar do Espírito Santo. O sentido da profecia de Joel não é essa. O sentido da profecia de Joel é mostrando que o Espírito Santo estaria operando numa determinada época diferente de como operou no Velho Testamento. Então, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O que o profeta está dizendo aí sobre toda a carne? Então quer dizer que todas as pessoas, o mundo todo vai receber o Espírito Santo? Não. Não é isso que o profeta está dizendo. O profeta está dizendo que o Espírito Santo seria derramado não de forma individual, mas sobre todos aqueles servos. Então não é mais o Espírito operando individualmente, agora o Espírito sobre todos. Foi exatamente o que aconteceu no dia de Pentecostes. É bom que se lembre que nós somos chamados de pentecostais porque aceitamos o evento do Pentecostes, sem que o Pentecostes seja uma festa nossa. O Pentecostes é uma festa judaica, não é? Todo mundo conhece aquela festa que acontece 50 dias depois da Páscoa. Mas, nesse dia, que era uma festa judaica, que era de um dia só, pela manhã, às 9 da manhã, a igreja estava reunida
conforme Jesus havia orientado, que ele enviaria outro Consolador, porque ele tinha sido o Consolador, o bom pastor que estava junto com os seus discípulos, com os seus apóstolos. Então ele está falando agora, vem outro. Então, quando ele fala do Espírito Santo que seria derramado, então Jesus fala naquele momento da profecia de Joel. Então ele, ficai em Jerusalém até que se cumpra, até que do alto serás revestido de poder, ou seja, até que se cumpra a profecia. Então, eles ficaram em Jerusalém, alguns dizem 10 dias antes do Pentecostes. Ali, depois, Jesus partiu, 10 dias depois vem o evento do Pentecostes. Jesus tinha ficado aqui 40 dias, depois mais 10, ele subiu, 40 ele subiu aos céus e 10 dias depois do Pentecostes. Naquele momento ali do Pentecostes, o que acontece? O Espírito Santo então foi derramado sobre todos. Não foram só os apóstolos, o Espírito Santo podia ter sido derramado sobre os apóstolos, não, quem sabe só sobre Pedro, porque foi Pedro que teve a revelação, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então o Espírito Santo vai usar Pedro vai ser o grande líder da igreja, vai ser o profeta, aquela coisa parecida, como se fosse a mesma situação do Velho Testamento, um líder, como Deus havia levantado Moisés, como Deus havia usado Josué, como Deus havia usado grandes profetas como Elias. Então, quem sabe, Pedro seria o grande líder. E não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que o Espírito Santo foi derramado sobre todos. Todos. Então, o que aconteceu? Foi visto por aqueles que estavam ali línguas, no texto original fala que línguas repartidas de fogo. No texto original a expressão é como se fosse fogo, a aparência de fogo. Mas veja que coisa muito interessante, porque a aparência de fogo, tinha aquele espectro de fogo, mas era luz. Então, o que acontece ali é que o Espírito Santo opera sobre todos e a manifestação do Espírito Santo ali se dá sobre todos. Cada um teve uma porção do Espírito Santo. Então, essa operação do Espírito Santo agora na igreja, veja, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O que é toda a carne? Todos aqueles que estavam ali, não foi só sobre Pedro. Aí depois o cristianismo errou, dizendo que Pedro tinha sido o grande líder e foi o grande líder, não foi. O Espírito Santo fez sobre todos. Tanto que, para confirmar isso, nós tivemos, depois, alguns anos da igreja, o Concílio de Jerusalém para mostrar que Pedro não tinha toda a palavra sobre isso, não. Tanto que ele entrou numa grande dificuldade e que foi resolvida quando eles se reuniram no Concílio de Jerusalém para tirar a igreja de uma grande crise doutrinária que estava eclodindo dentro da igreja, mostrando novamente que aí o Espírito Santo estava operando não só ali em Jerusalém, mas lá em Antioquia também com os gentios. Então, as operações do Espírito Santo no Velho Testamento e no Novo Testamento são diferentes dessa forma. Vejam, a experiência do Pentecostes, que agora é a nova forma do Espírito Santo operar, não é mais individualmente, mas agora sobre toda a igreja, isso leva, porque vejam, naquela época que acontece quando o Espírito Santo foi derramado ali em Jerusalém,
não tinha o cânon cristão. O que se tinha era o Velho Testamento. Só. Quando Pedro toma a palavra para pregar ali, o que acontece ali? Quando ele toma a palavra, o que ele cita? Ele cita o profeta Joel. Ou seja, o que está acontecendo aqui hoje é o cumprimento da profecia do profeta Joel. Nos últimos dias. Então, os últimos dias não é o breve. O breve é hoje. Nós estamos vivendo que é a última igreja. Os últimos dias é o período da igreja toda. O período da graça é chamado de últimos dias. Então, os últimos dias, que é a última dispensação de Deus para com o povo, é essa, nós estamos vivendo, a última dispensação. Então, a última dispensação são os últimos dias, que começa exatamente no Pentecostes. Então, vejam, só para vocês começarem a entender essa diferença, para nós começarmos a observar que a doutrina, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, ela é uma continuidade. Assim como eu disse, Jesus no Velho Testamento, ele é profético, mas no Novo Testamento ele está revelado, ele é o Emanuel, Deus conosco. Então é uma forma diferente. É tudo aquilo que fala lá no Velho Testamento, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Muito bem, então Jesus no Velho Testamento, Jesus no Novo Testamento, revelado agora como uma igreja. Bem, nós vamos parar hoje por aqui, mas eu quero ainda continuar com os irmãos falando sobre alguns assuntos antes de continuar sobre a operação do Espírito Santo no Velho Testamento. Mas nós vamos fazer isso a partir do próximo programa, quando nós vamos falar sobre a operação do Espírito Santo no Velho Testamento. Como é que era isso? Então, a manifestação do Espírito Santo na vida da igreja existe. E no Velho Testamento? Existiram? Como é que foram as operações do Espírito Santo no Velho Testamento? Vamos conversar sobre isso no nosso próximo programa. A paz do Senhor a todos.